Quem aí não tem medo de ser enganado na internet? Hoje em dia, o nosso maior medo é levar golpe por aí, porque tem muitos golpes acontecendo pela internet, mas, principalmente há um tempo atrás, o nosso maior medo era conhecer um gatinho, uma gatinha na internet e ele ser um fake, ser alguém que não é a pessoa que se apresentou pra você. Eu achei que você ia falar, e ele ser um feio? E eles vão ver também, porque pode ser um feio também. No Reddit do Medo de hoje, nós vamos contar algumas histórias de catfish. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente! Hoje viemos aí desbloquear mais o medo em vocês, né? Quem não tem esse medo, hoje vai ter. Mas, gente, hoje em dia eu acho mais difícil você cair no catfish. Pra quem não sabe o que é catfish, gente, é quando uma pessoa cria um fake e finge pra você que é outra pessoa. Fica se passando por outro, né? Fica se passando. Antigamente, se você é mais geração atual e tal, você não pegou essa fase. Mas a gente não tinha muito acesso à câmera pra você tirar várias fotos. Às vezes você entrava na internet, você entrava nesses chat da UOL e aí você conhecia as pessoas e aí não tinha uma foto, não tinha como você falar por um FaceTime, uma ligação de vídeo. Então, você tinha que muitas vezes acreditar no que a pessoa estava falando. Quando a pessoa estava mentindo, geralmente ela vinha com um papo de tô sem câmera, meu webcam não tá funcionando. O webcam não está funcionando, era a desculpa principal das pessoas. Porque agora eu não tô sozinha em casa, minha mãe tá aqui. Sempre tinha uma desculpa. Hoje em dia, a gente tem celular, a gente tira foto de tudo, de comida, de tudo. É muito mais difícil você mentir pra outra pessoa na internet. Vamos então para a primeira história de hoje, gente. O que eu vou contar pra vocês agora é de longe a experiência mais traumatizante que eu já passei. Eu tava num grupo do Facebook em que as pessoas costumavam compartilhar ali várias histórias, principalmente histórias engraçadas. Eu, inclusive, postava muito com uma conta falsa e, na verdade, a maioria das pessoas lá faziam isso. Eu acabei tendo uma conversa ali bem divertida com um cara que tava com o nome de Luffy e ele dizia ter 21 anos de idade. A gente trocou algumas mensagens ali pelo chat do Facebook mesmo, sem a gente se adicionar como amigos. Durante ali a conversa, a gente descobriu que morávamos perto um do outro. Então resolvemos marcar um encontro num shopping ali perto da minha escola. E eu fiz questão de marcar num lugar bem movimentado ali, um encontro entre a gente. Como eu tinha um ensaio geral de uma peça que eu tava ensaiando, né, pra apresentar, ele disse que ia me esperar numa barraquinha de hambúrguer perto da minha escola. Na noite anterior ao encontro, trocamos ali algumas fotos, eu mandei foto minha, ele mandou foto dele, e eu tava bem animada pra encontrar com ele, porque ele parecia ser uma pessoa muito divertida. Sabe aquela pessoa que você sempre quer estar perto, sempre quer estar junto? Ele parecia ser esse tipo de gente. Às 4 da tarde, eu tava parada ao lado da barraquinha de hambúrguer. De repente, um carro vermelho de vidros bem escuros parou bem na minha frente. E aí eu recebi uma mensagem dele falando pra eu entrar naquele carro. Como eu já tava vacinada, eu já tinha lido várias histórias assustadoras, eu resolvi seguir o meu instinto e falei pra ele que eu só entraria no carro se ele saísse do carro antes pra se mostrar. O que aconteceu a seguir fez eu prometer pra mim mesma que eu nunca mais ia marcar um encontro pela internet. Um homem, provavelmente ali na casa dos 30 anos de idade, saiu daquele carro vermelho, pegou no meu braço e começou a me puxar. Eu gritei, como eu nunca gritei antes na minha vida, chamando toda a atenção do mundo pra todo mundo que estivesse perto. O cara da barraquinha de hambúrguer que eu tava esperando do lado, saiu de lá e veio pra perto de mim perguntando o que estava acontecendo. Ele tava claramente muito preocupado. O cara que tava me puxando, o tal Luffy, começou a gritar pro cara da barraca que eu era a filha dele, que eu tinha fugido de casa, que eu tinha sérios problemas mentais. E eu só conseguia ficar negando. Não, é mentira, é mentira. E o cara da barraquinha de hambúrguer disse que ia chamar os seguranças da minha escola. E foi aí que o tal Luffy soltou o meu braço e entrou dentro do carro resmungando alguma coisa e xingando. Quando os seguranças da minha escola chegaram, eu contei tudo pra eles e nesse dia só me deixaram ir embora pra casa depois que os meus responsáveis chegaram pra me buscar. Fim da primeira história. Tudo errado.
tudo errado, tudo errado. Meu Deus do céu. Tem umas histórias que eu leio no Reddit, que eu trago pra cá, vocês ficam revoltados junto com a gente, que tudo errado. Primeiramente, conhecer uma pessoa pela internet, gente, ninguém é de ferro. Eu já fiz muitas amizades pela internet. Inclusive, ontem mesmo eu tava comentando com o Vitor e com a Mariana que eu já recebi um amigo meu que eu fiz pela internet, que ele veio da Bahia, ficou na minha casa uma semana. Olha só. Mas eu não conheci ele pelo Facebook no mesmo dia e não trocamos uma foto, não falamos por nada. Não, gente. Primeiro erro dessa pessoa. Eles só trocaram fotos um dia antes deles se encontrarem. Até então, eles estavam conversando pela conta fake do Facebook. É porque a gente acredita demais no outro. Não pode. Primeiramente que ela já tá errada toda essa situação. Uma adolescente que tá na escola ainda, fazer amizade com um homem de 21 anos de idade, usando o nome Luffy justamente para predar adolescentes. Por quê? Porque Luffy é o de One Piece, não é o personagem principal? Eu tenho quase certeza que é. E, gente, quer predar jovens para sequestrar. E aí eu acho que essa situação já tá toda errada, que nem ela falando assim, não, porque eu só vou entrar no carro se você sair do carro primeiro. Não, meu amor, você não vai entrar nesse carro. Ai, não, ela queria conferir se era o mesmo da foto, né? Meu amor, mas mesmo assim, não vamos entrar no carro de gente que você acabou de conhecer, não viu nem foto, não conversou. Mas pelo menos estava ali num ambiente que estava movimentado, né? Não, uma malícia ela tinha que ter, né? Tinha um homem ali que ainda ficou preocupado com ela, que foi que salvou ela. Porque eu acho que se estivesse num lugar mais isolado, talvez o homem só teria agarrado ela mesmo e deixava ela gritando e colocava no carro. Não, gente, eu tenho medo até de motorista de aplicativo saber meu endereço, mas eles não têm jeito. Tem que saber meu endereço pra me trazer em casa. Olha o nível, gente. Olha o nível. Não quer dar endereço pro Uber. Adivinhe, me deixa na esquina. Não vou te falar onde que eu moro. Não, é porque realmente, gente, tem que ser mais, né? Tem que ter mais malícia. Eu vi que teve o Enem aqui agora e um monte de gente comentou. Inclusive, vocês estão vendo esse vídeo depois do Enem. O que tem? Porque no vídeo passado teve um monte de gente comentando, saí do Enem, vim assistir o vídeo. Mesma coisa vai ser esse, porque a gente tá lançando no segundo domingo do Enem, esse vídeo. Então tem um monte de gente jovem aqui, tá? Vocês tomam cuidado com gente na internet, tá? Vocês não estão no mundo da lua, vocês não estão na Disney. Toma cuidado com as pessoas. Quando você pensa que você já sabe das coisas tudo, é que você cai nessas coisas. Você não vê aí a gente julgando tudo os mais velhos caindo em fake news de WhatsApp e a gente caindo em vídeo de IA. Você tá me entendendo? Vamos então para a segunda história, gente, que já teve revolta o suficiente para esta. Eu conheci o John no Instagram. Vale mencionar aqui, inclusive, que eu que entrei em contato com ele, não o contrário. Não fui ele que entrou em contato comigo, me adicionou nada. A conta dele do Instagram era abarrotada de posts de cannabis da verdinha, se é que vocês me entendem, e eu sou uma fumante assídua. E ele fazia alguns sorteios relacionados a isso no Instagram. E eu resolvi participar de um deles. E adivinha? Ganhei. Meu número da sorte era o 27. Depois disso, chegou na minha casa um pacotinho cheio de coisas relacionadas à verdinha. E esses produtos, inclusive, poderiam estar envenenados. Eu não fazia ideia de quem era esse homem. A gente começou a conversar fora do Instagram e não demorou muito para eu me apegar emocionalmente a ele, porque a gente conversava a todo momento, de dia e de noite. Ele dizia que ia vir me visitar quando eu estivesse por aqui treinando para reserva. Ele servia ou o exército ou a marinha, enfim, ele tinha citado os dois. Nós fazíamos muitos planos. Nenhum deles se realizou, mas eu ficava sonhando com o dia que tudo isso se tornaria realidade. Até que eu resolvi perguntar para ele mais informações. Qual é o seu sobrenome? Eu perguntei para ele, mesmo ele já tendo me mandado várias fotos, gifs, pequenos vídeos da pessoa que ele dizia que era ele. E ele me respondeu, Beltzer. Eu entrei em desespero procurando por todos os John Beltzer na internet. E tudo que eu encontrei foi nada. De alguma forma, eu cheguei a um homem chamado Jonathan Rosenthal, que aparentemente é um ator de Hollywood não muito conhecido. E misteriosamente, todas as fotos que ele já tinha me mandado batiam exatamente com as fotos desse homem.
desse ator. Então eu tava conversando com um ator, produtor, ex-militar. Nossa, ele era multifunção. Foi aí que o John me disse que, na verdade, eu tava conversando mesmo, era com um ator, e que ele não me falou porque não queria que eu julgasse ele pesquisando sobre ele no Google. Ele queria que eu conhecesse ele, não o ator. Naturalmente, eu ainda estava acreditando que eu estava conversando com Jonathan Rosenthal nesse ponto. Mas eu continuei insistindo. Eu pedi pra gente se ligar, pra gente fazer uma chamada de vídeo, um FaceTime. E isso foi o suficiente pra nossa comunicação, que era cheia de mensagens, emojis fofos, se esfriar. O John começou a falar que eu tinha problemas de confiança, que eu ficava desconfiando dele e que isso era um problema que eu tinha e blá, blá, blá. E foi aí que começaram as desculpas. Ah, claro, vamos fazer um FaceTime, com certeza. Qual o melhor horário pra você? Ah, hoje foi um dia muito corrido no set. Será que eu posso te ligar amanhã? Era só desculpa atrás de desculpa. Aí eu cheguei a receber uma ligação de vídeo do John às 3h30 da manhã. Era o John? Não sei. Nunca saberemos. Por quê, gente? Porque no momento em que eu atendi, eu fiquei um tempo perguntando: quem tá aí? Por favor, se mostre, quem tá aí? E depois, sei lá, da 10ª vez eu perguntando quem está aí, a câmera abaixou e mostrou um membro sendo acariciado. Se é que vocês me entendem. O Victor abriu um zóio desse tamanho. E aí uma pessoa, enquanto ela tava ali no ato, começou a falar pra mim: toma aí, sua puta, toma sua chamada de vídeo. Juro que eu me senti assim, a pessoa mais trouxa da face da terra. Mas depois de um tempo, eu cheguei à conclusão de que muita gente acaba caindo nisso. Com certeza, com quem for que eu estivesse falando, é um babaca. E o que aconteceu fala muito sobre ele, não sobre mim. Fim da segunda história. Que história, né? Que história. Em muitos momentos eu fiquei, quando eu tava lendo, eu pensei assim: gente, não é possível que essa pessoa tá realmente acreditando que ela tá falando com um ator de Hollywood que tava fingindo ser um Hellis mortal, sorteador de maconha, pra conversar com ela, pra ela conhecer a personalidade dele, não um ator de Hollywood. Não, e cara de pau, ai, tô muito ocupado aqui no set. Ai, uma correria aqui no set, menina. Você tava no seu quartinho escuro, que set. Que set, cara. Mas assim, eu cheguei a pensar isso, mas tem vários casos que isso já aconteceu, de pessoas que mandaram dinheiro, inclusive. Tem alguns casos que isso já aconteceu e recente. Cara, 98% de chance de você não estar conversando com alguém famoso, tá? Aí eu lembrei de quando as primeiras vezes assim que eu entrei na internet, sabe quando fez o Orkut e tal, eu entrava e aí pra mim era um novo mundo, que eu tinha um acesso ali aos famosos. Então, mas isso é realidade mesmo. Não. Aí tinha... Qual rede social? Orkut. Tá, vai. Aí tinha Tony Ramos, Fernanda Montenegro. Aí eu entrava, eu acreditava que eram essas pessoas, entendeu? Só que não era, com certeza não era, porque tinha milhares de você digitava. E hoje em dia, se você digitar também no Instagram, no Facebook, você vai achar outros perfis, só que hoje em dia tem como você verificar se realmente é a pessoa ou não, né? É. Mas na época do Orkut, eu acreditava, e quando eu descobri que não era, eu fiquei muito decepcionado. Você já tinha adicionado, já era amigo? Não, aí no Facebook também acompanhava, via lá. Aí depois eu vi que não era, que era tipo página de fã. Aí eu fiquei muito triste. Que eu achava que eu tava ali acompanhando a vida do famoso e não era. Então, o Twitter, eu criei o Twitter bem lá no começão mesmo. Por quê? Porque era uma coisa que ele sempre falava, tipo assim, ai, os atores, os famosos estão usando o Twitter e é muito mais fácil. E no começo tinha muito isso, das pessoas famosas conversarem ali, responder. Era muito mais fácil de responder, tweets era mais e tal. acessível. Era mais acessível porque tinha pouca gente no Twitter e tal. E por isso que eu criei o Twitter. Aí até hoje eu sou bloqueado pelo Felipe Neto, não sei nem porquê. Eu sou bloqueada pelo Felipe Neto, fun fact sobre mim. Danado. Mas assim, você acreditava isso na época do Orkut, né? Essa história é recente, não é muito... Não, mas eu tô falando assim,
as pessoas criam uma imagem que tem acesso aos famosos e tudo mais, e ela achou, assim, ela foi ingênua, entendeu? Achando que realmente poderia ser. E nem era tão famoso assim também não, né? Por isso que ela acreditou, eu acho. Eu digitei o nome desse senhor, desse rapaz na internet, e tem muita foto que dá pra usar como fake, porque ele não é tão famoso, e ele fez uns filmes muito lado B, assim, muitos filmes de ação que eu não assisti e tal. Então, assim, realmente ele não é muito famoso, pelo menos não na minha bolha, tá? Antes que vocês comecem aqui nos comentários também, como você não conhece Jonathan Rosenthal, caralho, não sei o que não. Mas ainda assim, gente, se uma pessoa muito X fala... Primeiro que, olha como ela conheceu. Tudo começou com quem? Tudo começou com a Verdinha. Tô vendendo a grama da Verdinha R$1. Eu fiz um pé lá no meu... Tô vendendo a grama da Verdinha R$1. E aí, você acha que realmente um ator, você nem ser de Hollywood, vai ficar fazendo sorteio de verdinha no Instagram? Amiga, assim, eu não quero com esse vídeo ficar culpando a vítima. Só que, gente, tem que ter malícia na internet. Tem que ter, ainda mais hoje em dia. Vamos então pra última história, Vitor? Mas antes... O quê? O quê? Deixe nos comentários! Deixe aqui embaixo o seu comentário. Eu amo, gente, que tem gente que comenta sobre o vídeo, mas tem uma Kinga que comenta sempre, comentando pra ajudar no engajamento. Te amo, tá? Tem gente que comenta, tipo, teve no último vídeo, não sei o que comentar, mas estou aqui deixando um comentário. Gente, é isso. Engajem o vídeo. Se não tiver o que comentar... Não, comenta sobre as histórias, comenta o que você achou, se você cairia em golpe de catfish. Vocês não cairiam, né, gente? Conta pra mim. Se vocês já caíram, aí pode ser. Eu gosto de ler as coisas que vocês contam aqui nos comentários, tá? Conta aqui se vocês já tiveram esse tipo de experiência que a gente quer saber. E se for uma história muito grande e tal, você pode mandar pra onde, Vitor? Pode mandar no nosso e-mail, o contatonaterradomedo@gmail.com, que a gente conta aqui no História dos Inscritos. Vamos então agora, real oficial, para a última história. Eu namorei um cara chamado Norma no ensino médio. Hoje eu tenho 29 anos e eu tenho uma filha de 9 anos. Então, isso aconteceu tem uns 12, 13 anos. Eu acho que nós fomos o primeiro amor um do outro. Sabe aquele relacionamento sério adolescente? Foi dessa maneira. A gente até usava anéis de compromisso. E isso era uma grande coisa na época. Era uma coisa muito séria mesmo, de namorado que, assim, tinha planos pro futuro. E a gente tinha. Nós tínhamos plano de casar e a gente imaginava como seria a nossa vida junto. Éramos adolescentes super apaixonadinhos, gente. Com o tempo, o relacionamento foi desgastando. A gente entrou naquele ciclo de terminar e voltar, terminar e voltar. Eu era muito imatura nessa época e eu acabei de implicância ficando com outro cara durante um desses términos. Virou uma confusão, se tornou aquele triângulo amoroso e etc. Então, eu e o Norman acabamos terminando de vez e eu escolhi ficar com outro cara. Não foi o momento que eu mais tenho orgulho na minha vida, tá? Eu tinha 17 anos e eu era burra. Anos depois, eu criei uma conta no Facebook e procurei o Norman. A gente se adicionou e eu mandei uma mensagem pra ele pedindo desculpa por tudo que eu fiz na época, por eu ter sido tão imatura assim com ele. E nessa época eu já era casada, eu tinha acabado de ter uma filha. O Norman foi super tranquilo, super simpático comigo e continuamos amigos nas redes sociais. Eu só falava com ele pra mandar um feliz aniversário, comentar em alguma coisa aleatória. Mais alguns anos se passaram e eu vi que o Norman começou a namorar com uma mulher chamada Marissa. Eu fiquei muito feliz por ele ter seguido a vida, conheceu alguém, tava feliz. O meu casamento, por sua vez, não deu muito certo, mas eu tava feliz também, eu tava super tranquila, cuidando da minha filha ali, sozinhas eu e ela. Um Natal desses, eu tava revirando umas coisas antigas e eu acabei achando uma foto minha e do Norman. Uma polaroidzinha, sabe, que a gente tirou quando foi passar um final de semana numa cabana. Eu mandei uma mensagem pra ele, tirei uma foto da foto, mandei pra ele, relembrando, nossa, como foi divertido e tal, esse final de semana, como a gente se divertiu. Ele não me respondeu e isso foi antes de ter essa checagem de visualização que tem hoje em dia. E depois disso eu reparei que ele tinha me retirado dos amigos dele. Alguns meses depois eu recebo uma mensagem de quem? Da Marissa. Ela me chamou de puta pra baixo, falando que tinha visto a mensagem que eu tinha mandado pro Norman. Ela falou pra eu nunca mais entrar em contato com ele e pra eu superar
ele. Ela disse que a pulseira de berloque que ele tinha me dado não era nada comparado com as coisas caríssimas que ele compra pra ela hoje em dia. Que eu, na verdade, pra ele, era só uma transa qualquer da adolescência. Falou também que o anel de compromisso de prata que ele tinha me dado era uma piada perto do anel de noivado de ouro com vários diamantes que ele tinha dado pra ela. Pois é, gente, só coisa bacana. E eu não respondi, e eu até desativei a minha conta no Facebook depois disso. E depois de um tempo eu até voltei com a minha conta, eu criei uma nova, na verdade, eu voltei pro Facebook, só que eu deixei o meu perfil super restrito, só para meus amigos mais próximos e para familiares. Nos anos seguintes, eu comecei a receber várias solicitações de amizade de pessoas que eu não conhecia. Eu sabia que esses perfis eram ela porque teve um que eu aceitei, e assim que eu aceitei, na minha caixa de mensagem, várias mensagens me chamando de puta, falando que eu era uma vadia, que eu nunca acharia um amor de verdade. Depois disso, aí mesmo que eu nunca mais aceitei alguém que eu não conhecia. Mas ela tentava ainda me encontrar. Ela tentava me adicionar no Facebook, me seguir no Instagram, no Twitter, até que ela conseguiu o meu telefone para me adicionar no WhatsApp. Quando o Snapchat começou a bombar, assim, o pessoal tava postando várias coisas no Snapchat, eu comecei a receber vários snaps de uma conta de um dos meus amigos do Facebook. Quem será que era? Escrevendo numa folha de papel palavras como vadia, puta, safada. Aí escrevia na folha de papel, tirava foto e me mandava. Eu continuava bloqueando. Toda vez que chegava algum tipo de mensagem assim, eu bloqueava e seguia minha vida. Eu nem chegava a responder. Esse ano, eu acabei baixando um aplicativo de relacionamento. E logo na primeira semana, eu conheci um cara incrível. O nome dele era Nate e ele tinha várias fotos lindas no perfil. Ele tinha uma aparência super comum, então eu nem achei esquisito um homem bonito querendo conversar comigo. Ele disse que o celular dele era um Android, então não tinha como fazer FaceTime, mas que a gente podia conversar por ligação. A voz na ligação era claramente a voz de um homem. A gente ficou conversando por semanas e cada vez que a gente conversava a gente se dava melhor, parecia que as coisas iam bem. Tão bem que resolvemos marcar um encontro. Definimos o dia e o local. Uma semana antes ele começou a me perguntar dos meus relacionamentos passados. Eu não achei estranho, porque é uma coisa que a gente conversa com as pessoas que a gente vai se relacionar. Só que aí chegou o momento que ele me perguntou sobre o meu primeiro amor. Quem foi o meu primeiro amor e se eu ainda sentia alguma coisa por ele. Eu respondi que não, eu não tinha sentimentos nenhum por ele, mas eu também não tinha raiva, até porque quem tinha errado na situação toda era eu. E ele tinha se tornado um cara muito bacana, então eu não tinha sentimentos por ele, mas também não odiava. Conversamos sobre esse relacionamento, eu contei pra ele algumas coisas, e no final da conversa a gente só chegou à conclusão que a gente estava ansioso pra se ver. Nós marcamos num café ao ar livre. Por quê? Eu não tenho confiança de levar alguém que eu não conheço na minha casa no primeiro encontro. Mas eu tava super empolgada, gente. Era o meu primeiro encontro depois de muito tempo. Então vocês podem imaginar a minha confusão quando eu vi uma mulher sorrindo vindo na minha direção. Eu congelei quando ela sentou na minha frente. Era a Marissa. Ela parecia muito satisfeita e ela olhou pra mim sorrindo e disse: "Oi, amor", e confessou que era ela o tempo inteiro. Naquele momento, gente, eu só queria entender o porquê. O que eu tinha feito com esta criatura pra merecer isso tudo. Basicamente, ela me explicou que alguns anos atrás, tipo uns 6 anos atrás, quando ela começou a namorar com o Norman, ele contou pra ela sobre o nosso relacionamento, falou muito sobre mim. Ela disse que na mesma hora já guardou meu nome na cabeça dela, foi até a lista dele de amigos do Facebook, procurou o meu perfil e ficou olhando todas as minhas publicações, se perguntando o que ele tinha visto em mim. Quando eu mandei aquela tal mensagem pro Norman, ela confrontou ele. Perguntou por que eu ainda tinha foto dele e por que a gente ainda era amigo no Facebook. Ele me deletou e prometeu pra ela que não falaria mais comigo. Ela disse que me odiava e que eu era uma imbecil, que adorava brincar com o sentimento dos outros. E ela disse que queria que eu sentisse o mesmo. Ela criou várias contas justamente pra me monitorar, pra ter certeza de que eu não estava na mesma cidade que o Norman. E eu morava numa cidade vizinha, não na mesma cidade que ele. Ela também visitava os lugares que eu marcava ali como localização pra ver se eu não estaria encontrando escondida com o Norman. Ela sabia onde eu trabalhava por conta do meu LinkedIn. O cara que eu conversava pela ligação, o tal do Nate, era na verdade um amigo dela
que entrou nessa farsa aí junto com ela. O plano, na verdade, era fazer eu me apaixonar pelo Nate e depois fazer o Nate me trair. Só que ela não teve paciência pra isso. A parte mais assustadora, na verdade, foi quando ela mencionou a minha filha. Essa mulher ficou completamente obcecada pela ideia de que a minha filha era a cara do Norman. Ela achava que minha filha tinha vários traços dele e que eu tinha engravidado dele e escondido isso dele. E ela disse que não era nunca pra eu revelar isso pro Norman, que a única que daria um filho pro Norman seria ela. Eu fiquei horrorizada e me pegou muito de surpresa tudo isso. Eu fiquei tão estarrecida que eu não lembro de ter feito nada além de levantar da mesa e falar pra ela nunca mais me procurar. Eu entrei no meu carro e fiquei lá sentada em silêncio por um tempo. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu celular e ligar pra recepção da escola da minha filha falando que ninguém além de mim ou o pai dela iria buscar ela, que eles não tinham permissão pra dar ela pra ninguém, mesmo se falasse que foi a gente que mandou. Depois disso eu liguei pro meu irmão e contei tudo. Ele insistiu pra que eu chamasse a polícia. E aí foi o que eu fiz, eu liguei pra polícia, mas eles disseram que não tinha muito o que fazer, porque sem nada confirmando que isso aconteceu, ela admitindo que foi encontrar comigo, que fez todo esse plano, não tinha muito que eles pudessem fazer. Já se passaram 2 meses. E eu não ouvi mais falar dela. E o meu irmão acha que ela já conseguiu o que ela queria, que era me confrontar, falar que o Norman era só dela, tentar ali se vingar de mim de alguma forma. Mas mesmo assim eu ainda fico paranoica com qualquer coisa que eu posto nas redes sociais, achando que ela tá ali me vigiando. Eu contei tudo pra minha família e pedi pra eles de forma alguma aceitar pessoas que eles não conhecem no perfil. Eu mostrei foto dela pra todos os meus vizinhos e falei que se eles vissem essa mulher ali nos arredores, que eles podiam chamar a polícia. E troquei as fechaduras por precaução. Eu espero que essa seja a primeira e a última vez que eu tenha que contar alguma coisa assim pra vocês. Fim da terceira história. Gente, tivemos histórias de stalker também, além de catfish. Meu Deus, a nossa bebê Rena. A nossa bebê Rena. Vitor, que mulher louca de pedra. Na hora que você falou que ela já tava conversando, eu tava assim, gente, cadê a história de catfish? Cadê? Demorou a chegar, mas quando chegou, eu já sabia que era ela. Não, é porque o Vitor não fica de microfone na hora que eu tô contando a história, né? Mas no meio da história, o Vitor, é a Marissa. Não era ela, né? Mas era um amigo aí, trouxa, que ia Eu só acho que era o amigo na ligação. Acho que nas mensagens era a Marissa. Ah, devia ser, né? Gente, mas assim, primeiramente, Norman trouxa demais de aceitar essa mulher. Porque ela mostrou sinais de que era doidinha das ideias. Mas às vezes pra ele não mostrava tanto, assim. Ela confrontou ele falando, por que ela tem foto sua? Exclui ela dos seus amigos. Ele foi lá igual um gado e excluiu, não sei o que, falou que nunca mais ia conversar. É, mas aí a questão foi mais da questão de ciúmes ali. Ele deve ter entendido só assim, uma pessoa ciumenta. Ela não deve ter contado que ficou vigiando a mulher, que ficou indo nos lugares que a mulher ia, sabe? Ai. Gente, surto. E esse negócio de compartilhar a localização, hoje em dia a gente grava stories, né, em lugares que a gente vai, coisa e tal, mas antigamente tinha um surto que eu não sei se vocês vão lembrar, talvez o Vitor lembre, que é um negócio chamado Foursquare. Era tipo um aplicativo só pra isso, né? Só pra marcar onde você estava. Ainda deve existir. Eu marcava quando eu ia em tudo quanto é... Gente, tudo quanto é lugar. Inclusive eu e o Vitor, a gente fazia teatro num lugar que não tinha no Foursquare. Eu que botei o lugar no Foursquare pra marcar. E outras pessoas marcavam. Que aí iam lá, via que já tinha marcado. Você tá me entendendo? É, só que eu acho que no Instagram tem como você também colocar coisa de localização. Tem algumas redes sociais que tem ainda essa coisa. Tem, mas eu não vejo problema, por exemplo. Fomos no shopping ver um filme e aí a gente chegou em casa, vou postar uma foto, aqui eu estava no shopping. Entendeu? O problema é marcar na hora que você está. Sabe? Mas teve uma época também, eu já contei isso aqui no canal, tá? Que teve uma época que eu trabalhava num lugar que tinha que acordar muito cedo e todo dia. Era um negócio sazonal, mas, por exemplo, eu era contratada por 2 meses. Aí eu tinha que passar no mesmo lugar às 5h30 da manhã, todo dia. Eu postava uma fotinha falando bom dia. O Vitor falou assim, você quer ser sequestrada, meu amor? Aí você avisa. Porque eu tirava foto, tipo assim, no mesmo lugar, passando no mesmo lugar, e depois eu pensei assim, gente, é mesmo.
É porque a gente acaba mostrando a nossa rotina. Eu não, né? Que eu sou muito... O Vitor é low profile, ele gente. É mais... Não, teve uma época que eu já fui de postar muita coisa. Hoje em dia eu cansei de ficar postando, porque não tem muita coisa interessante não, gente. Mas aí tem gente que posta muito o tempo inteiro, sabe? E vai marcando ali cada passo, desde o bom dia até a boa noite. Mas eu já vi, se eu não me engano, o Gianluca falando que ele posta no Stories depois que ele está no lugar. Mas aí é muito programado, porque as pessoas gostam de ver o agora. Na hora, entendeu? Então, se você já postou e já passou, você vai ter que lembrar de ficar postando depois, sabe? Também não fica uma coisa sincronizada ali, espontânea, orgânica também. Porque aí eu acho que é uma coisa mais programada, mais pensada, assim. E o intuito do Stories, o intuito ali de compartilhar, é uma coisa ser mais orgânica mesmo, assim, na hora. Não, gente, mas aí também vai da pessoa ser maluca, né? E ficar te procurando, e postou aqui, e vai atrás, e vai... Gente, ela admitiu ouçam, ela admitiu pra mulher que ia pra ver se ela não tava encontrando com Norma. Pois é. E descobriu onde trabalhava no LinkedIn, né? Descobriu onde trabalhava no LinkedIn. Que nem tem umas dicas que eu vejo na internet, que tem umas coisas, tipo assim, que a gente não pensa, mas quando você vê as dicas, faz muito sentido. Por exemplo, eu vi uma dica que era: não poste foto do seu filho uniformizado. Por quê? A gente já posta tudo na internet. Aí você posta a cara do seu filho, e não adianta falar assim, ai, não posta a criança. Cara, o usuário médio no Instagram vai postar uma fotinha ou outra do seu filho, que nem eu posto das cachorras, que nem eu posto da minha comida, que nem eu posto do meu dia a dia. Se o meu dia a dia tem uma criança, eu vou postar uma criança. Aí cuida você do jeito que você vai postar, não vai sexualizar a criança nas fotos que você posta. Mas, por exemplo, quando você posta com a foto da criança uniformizada, você tá postando, tipo, o nome da criança, a cara da criança, e de bandeja já tem informação de onde, da instituição em que ela estuda. Catfish, o tema catfish é uma linha muito tênue entre... tem uma pessoa te enganando e você culpar a vítima, porque, infelizmente, você tem que ter cuidado, sabe? Não tem muito o que fazer. Vão ter pessoas ridículas, escrotas na sua vida. Cabe a gente a tomar o máximo de cuidado que a gente puder. Nossa, mas aí também a gente vai ficar muito paranoico, né? Nesse caso dessas histórias aí, eu acho que não teria muito como escapar. Ator de Hollywood que tava muito ocupado no set. Essa daí, amiga, a adolescente eu ainda passo um pano. O córtex pré-frontal dela não está totalmente evoluído, criado. Então, a adolescente tem o livre-arbítrio pra ser burro, sim. Não muito, um pouco. Mas a mulher formada já, dando trela pra ator de Hollywood que sorteia maconha na internet. Essa daí não tem como defender muito não. Mas as outras eu acho que tava só vivendo e conhecia alguém ali na internet. Não, essa última tava só vivendo. Ela estava só vivendo. Como é que vai descobrir que tem uma pessoa louca ali atrás dela? E ela falou por ligação com o cara, sabe? Tipo, é realmente complicado, gente. Quero saber as histórias de vocês. Contem se vocês já passaram por situações parecidas com essa. Nossa, tomara que não, né? Tomara que não. E olha, eu acho que eu nunca passei. Se eu passei, eu não sei. Mas eu já fiz muita amizade pela internet. Você já passou por catfish, não? Lógico que não, amor. Eu nem fico direito na internet. É verdade. O Vitor é low profile. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Beijos! E fala se vocês foram bem no Enem, né, gente?